Glória a Deus. Você poderia aplaudir mais forte ao Senhor Jesus? Isso, aplauda mais forte. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você que pode, toma o seu assento. Fique à vontade. Quem é de paz, receba a paz do Senhor Jesus. Que felicidade poder estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Felicidade poder servi-los com a palavra de Deus. Felicidade em poder exercer o ofício que Deus tem colocado em minhas mãos desde os meus 14 anos de idade, que é o privilégio e a tão grande responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, que é vida para as nossas vidas. E hoje é uma noite especial, 4 anos, e eu espero que isso seja apenas o começo. É apenas o começo de uma história muito linda, muito poderosa, uma história extraordinária que está sendo escrita pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Apesar de serem apenas 4 anos, eu fico pensando que em 4 anos, quantos casamentos foram restaurados? Quantas vidas foram salvas? Quantas pessoas saíram da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico? Quantas pessoas foram renovadas, batizadas, libertas, alcançadas? Deus é maravilhoso. Então fica o meu parabéns para vocês. E se vocês se alegram pela história que está sendo escrita nessa igreja, aplauda novamente, bem forte ao Senhor Jesus. Isso, aplauda bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Wesley, pastora Rosiane. Rosiane é para quem não tem intimidade, né? Para os íntimos é como? Nana. Até acabar o culto eu já vou estar falando de Nana também, né? Mas ainda não tenho essa moral, pastora Rosiane, pastor Wesley. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Cubra vocês com muita graça, muita saúde, muita força, para continuar fazendo com excelência aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Que Deus abençoe. O querido irmão que foi também me buscar lá no aeroporto, me deram uma assistência maravilhosa, uma recepção incrível. Eu estava falando nas minhas redes sociais, nesses últimos dias que eu vim ministrando, eu estou percebendo que a linguagem de amor da igreja é a comida, né? Se eles te amam, eles te dão comida. E eu falei assim, ó, que é tanta comida, e eu não desperdiço não, viu? Apareceu como, né? E hoje me receberam com uma recepção lá maravilhosa. Eu vou começar a pedir, se alguém quiser me dar uma cesta de comida, para colocar um monjaro também, né? Para depois, né, já tomar uns ml já. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, por tudo que vocês fizeram para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Agora eu tenho uma pergunta, responda ela com sinceridade. Sinceridade. Nós já ouvimos bons louvores, fomos extremamente edificados pela presença de Deus aqui, mas eu tenho uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda está com o coração desejoso para ouvir a palavra do Senhor aqui nessa noite? Eita! Então faz o seguinte, procura o crente que está perto de você, que tem mais cara de empresário rico. Não, cara de quem tem dinheiro, irmão.
Tem ali a irmã, né? Deus acabou de me revelar que a pessoa que está do seu lado está com tanto dinheiro que tem dinheiro escondido no travesseiro da cama dela. Tem não, meu irmão? E Deus acabou de falar comigo que a pessoa que está do seu lado está com tanto dinheiro que Deus já falou com ela que o lanche é por conta dela nessa noite. Sou profeta, viu? Não, mas faz o seguinte, abre um sorriso para ele aí, para ela, para Deus já ir trabalhando no coração, viu? Que às vezes é difícil, Faz um elogio, fala assim, ó, você tá mais magro, Eu vou ver se vocês são do glória a Deus agora. Se vocês não dão glória a Deus agora, nesse negócio aqui, olha para esse fazendeiro, essa fazendeira que está perto de você, e diga para ela, fala assim, ó, o desafio de hoje, não, coloca cuscuz nesse negócio, fala assim, o desafio de hoje é o seguinte, quem der menos glória vai pagar o lanche no final do culto. Pastor, eu ouvi uns glórias de desespero, viu? Uma angústia na alma terrível, viu? Gente, pegue aí a sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia. Eu ia ministrar um outro texto que eu estava refletindo. Quando eu entrei aqui, Deus bradou um nome no meu coração, que é Davi. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 42. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo de número 42. Vamos lá? E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, o filisteu aqui é Golias, tá? Sou eu algum cão? Golias falando para Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com um pedaço de pau? Não era um pedaço de pau, era um cajado de pastor. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, e disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Versículo 45, olha a resposta. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo, isso aqui é uma profecia, hoje mesmo
o Senhor te entregará na minha mão. Eu te ferirei, tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Vocês devem concordar comigo que a história de Davi é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ela nos inspira, nos motiva. Ora, como não admirar e respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Se eu pudesse definir a vida de Davi com uma expressão, eu acho que a expressão que mais caberia em Davi seria essa: Davi tinha unção nos dedos. Isso é maravilhoso. Davi tinha unção nos dedos, porque com os dedos na infância ele segurou um cajado de pastor e se tornou um pastor de excelência. Quando cresceu, com os dedos segurou a espada e se tornou um grande guerreiro. Com esses mesmos dedos, depois ele segurou o cetro e se tornou o maior rei da história de Israel. E com esses dedos ele escreveu 73 poderosos salmos. E com esses mesmos dedos ele tocava harpa, e quando tocava até demônio fugia. E foi com esses dedos que Deus mudou a sua história, porque ele segurou uma funda nas mãos, e quando lançou a pedra, o gigante Golias caiu por terra. Davi tinha unção nos dedos. Só que tem uma outra expressão. Essa não foi dada por mim ou por outro homem, mas é um testemunho do próprio Deus. E o que é que Deus disse a respeito de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Davi foi um achado. Não se encontra Davis em todas as esquinas. Só que tem um detalhe: Davi foi achado por Deus, porém esquecido pela terra. Só que tem outro detalhe: Davi só foi achado porque Saul se perdeu. Se você não sabe, Saul foi o rei que antecedeu Davi, e ele reinou 40 anos assim como Davi. Só que eles eram completamente diferentes. E não é por acaso que na opinião pública Saul foi uma escolha dos homens e Davi uma escolha de Deus. Por quê? Era totalmente diferente. Dá um exemplo. 1 Samuel capítulo 9 descreve Saul como, 2 detalhes, 3. Primeiro, o homem mais alto de Israel, ao ponto do segundo mais alto bater só nos seus ombros. Segundo, ele era um homem muito bonito. Terceiro, de família nobre e influente. 1 Samuel descreve. Então peraí. Primeiro, ele era o homem mais alto de Israel, Saul. A escolha dos homens, o homem mais alto. E a escolha de Deus? Um toco de amarrar jegue. Segundo, Saul era de uma família rica e influente. E Davi, uma família pequena e pobre. Você abria a geladeira de Davi, era igual o livro de Gênesis.
água e luz. Terceiro, ele era um homem bonito. Escolha dos homens. Não, esse aqui tem cara de rei. E Davi? Davi não era feio. Ele era diferente. Você já viu um judeu ruivo? Você já viu alguém da região do Golfo Pérsico, ali do Arábia, e você já viu ruivo? Por quê? Não faz parte da genética. Não tem no DNA. Então Davi, sendo ruivo, ele era visto no mínimo como estranho. Por que não dizer exótico? Só que a maior diferença entre Davi e Saul não estava na beleza. A maior diferença entre Davi e Saul não estava na imponência física. A maior diferença entre Davi e Saul não estava no dinheiro da família. A maior diferença entre Davi e Saul não estava do lado de fora, estava no lado de dentro. Estava naquilo que eles carregavam. Porque enquanto Saul estava endemoniado no trono, Davi era cheio do Espírito Santo no pasto. Enquanto Saul usava uma coroa sem Deus, Deus usava Davi sem uma coroa. Agora, o capítulo 15 de 1 Samuel é o basta. Deus olha para Saul e diz assim, ó: eu não quero você mais no trono. Eu cansei de você. Não quero você mais no trono. Aí entra o capítulo 16, aonde Davi é introduzido na história. Até aqui, no capítulo 16, o nome de Davi não havia aparecido, porque Deus disse assim para Saul: a partir de hoje eu não te considero mais rei. Você vai estar no trono, vai ter uma coroa, vai ter um cetro, mas para mim você não é mais rei. Eu já encontrei alguém melhor do que você. Aí começa o capítulo 16. Começa com uma bomba. Deus falando com o profeta Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Isso aqui é maravilhoso. Deus disse: até quando? Até quando? Samuel cometeu um erro. Qual? Ele queria ser mais misericordioso do que Deus. E ele queria cuidar de quem Deus queria tratar. E Deus disse: até quando? Sabe qual que é o problema? Nós queremos restaurar altares que Deus já derrubou. Nós queremos colocar no nosso presente aqueles que Deus já disse que faz parte do passado. E Deus disse: até quando? Aí Deus dá uma ordem: enche o teu vaso de azeite. Eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu escolhi um novo rei. Você já conhece? Chegou lá, começou o desfile. E começou do mais alto, o mais velho, até o mais novo. Aí veio Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem. Sabe o que é engraçado? Quando passou o primeiro, Eliabe, Samuel bateu o olho e falou assim: não precisa vir os demais, não precisa vir mais ninguém. Por quê? Ele era semelhante a Saul, forte e bonito. Samuel disse: está aqui o novo rei de Israel. Posso falar uma verdade? Até os profetas erram, mas Deus não erra o coração que Ele vai ungir. Deus interrompe, entra na história e corrige o profeta. Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu analiso o coração. Não é esse. Passou outro, não é esse. Passou outro, não é esse.
quando passaram-se quase todos, aí veio uma pergunta: Samuel, acabaram-se os seus filhos? Eu acho que Jessé, pai de Davi, fica constrangido. Ainda falta o menor. Só que o nome dele não está na lista, porque eu achava que seria improvável que ele seria escolhido. Mal ele sabia que Deus tem um mistério com os improváveis. Eu achava improvável que ele seria escolhido. Aí vem a ordem: manda-o chamar, porque nós não se assentaremos à mesa sem que Davi entre nessa casa. Só porque eu vi uma mão levantada ali, eu posso liberar uma palavra? Quando todos se esquecerem do seu nome, o próprio Deus se encarregará de lembrá-los. Olha isso aqui, olha para cá. Manda-o chamar. Isso significa que Samuel não foi aonde Davi estava. Aonde é que Davi estava? No pasto. Manda-o chamar. Aonde é que Samuel estava? Dentro da casa aonde Davi morava. Então Samuel não vai até o pasto. É Davi que vem para dentro de casa. Manda-o chamar. Vou repetir: não é Samuel que vai até o pasto, é Davi que vem para dentro de casa. Por quê? Porque aquilo que Deus vai fazer na sua história não vai começar do lado de fora. O que Deus vai fazer na sua vida vai começar dentro da sua casa, no meio da sua família. O azeite cai e Davi é ungido rei. Só que detalhe, ele é ungido rei. Olha para o lado, cadê o trono? Olha para o outro, cadê o cetro? Olha para trás, cadê a coroa? Ele foi ungido, mas ele só assume o trono muitos anos depois. Agora olha para cá, capítulo 16. Davi é apresentado no capítulo 16, correto? Aí vem o capítulo 17. Para a família, Davi aparece no capítulo 16. Mas para Israel, Davi aparece no capítulo 17. E como é que Deus apresenta Davi? Através de uma guerra. Porque eu não sei se você sabe, mas a melhor forma de Deus apresentar alguém é através das guerras que a vida nos propõe. Até porque a guerra desmascara os covardes, mas aponta os heróis. E você sabe, de um lado, não vai chegar lá, eu sou igual avião, para decolar tem que estar uns 400 por hora. De um lado, Israel, do outro lado, os filisteus, no meio deles um vale que seria o campo de batalha. Até aqui, normal. Só que do meio dos filisteus apareceu uma anomalia. Um gigante de 3 metros de altura, e desafia as companhias de Israel dizendo: não tem nenhum homem do lado de vocês? Olha a palavra, olha o peso. Não tem nenhum homem do lado de vocês para duelar comigo? Se eu perder, nós serviremos vocês, mas se ele perder, vocês servirão a nós. Sabe o que é engraçado? Durante 40 dias não tinha um homem para aceitar o desafio. Mas recebe isso aqui: quando os homens não querem fazer, Deus levanta os meninos. A voz de Golias proliferou até Davi chegar no campo de batalha. Isso daqui é para quem está em espírito, viu? Quem está em espírito pega as coisas mais fáceis. As coisas fluem quando você ouve no espírito. Davi, se você já leu 1 Samuel 17, você vai saber que Davi não foi para a guerra para guerrear. Se você já leu 1 Samuel 17, você sabe que Davi não foi para essa batalha para batalhar.
Então o que é que ele foi fazer ali? Ele foi, amando do seu pai, levar comida, levar pão, levar marmita para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E aqui eu aprendi 3 lições. Eu vou falar de novo, isso aqui é para quem está em espírito. Primeiro, Davi leva pão para os irmãos. Isso é poderoso, porque não é todo mundo que levaria marmita para os irmãos, sabendo que já carrega uma unção de rei. Glória a Deus aqui. Só que essa atitude não diminuía Davi, o enobrecia, até porque Davi era crente. E Davi aprendeu que no reino de Deus, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. Você recebe a primeira? Valorize as pequenas tarefas, valorize as pequenas coisas, porque serão através delas que Deus abrirá portas extraordinárias para você passar. Levante as mãos assim, levante. Valorize a sua pequena empresa, valorize o seu pequeno salário, valorize a sua pequena igreja, valorize a pequena porta, porque foi Jesus quem disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Só para quem veio dar glória a Deus aqui agora, viu? Se vocês não der pelo menos uma estrelinha, um mortal, alguma coisa. Davi foi, se vocês pegarem, Davi foi como entregador do iFood. Davi foi como office boy. Davi foi com a marmita nas mãos, mas ele voltou com a cabeça do gigante. Um dia você orou pelo pouco que você tem hoje, e naquela época você não tinha quase nada. Então valorize o pouco. Também já foi um sonho. Eita, posso dar a segunda? Davi leva pão para os irmãos, só que quando ele chega lá, ele ouve a voz de Golias. Aí ele desce no ribeiro e pega 5. Então peraí, Davi levou pão para os irmãos e depois levou pedra para o gigante. Sabe qual que é o problema? Hoje nós estamos atacando pedra nos irmãos e dando pão para o inimigo. Eita, apertou agora, né? Eu vou melhorar. Ei, gigante você não alimenta, irmão você não apedreja. Eu vou te dar o remédio. Irmão você cuida, e o gigante vai cair na pedrada. Eu vou te dar a terceira. Davi levou pão para os irmãos, só que esses irmãos humilharam Davi. Esses irmãos desprezaram Davi. Esses irmãos esqueceram Davi. Mas mesmo assim Davi os alimenta, porque cada um oferece aquilo que tem. Eita, eu vi um glória a Deus aqui na frente, outro ali atrás. Eu posso falar? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra a sua vida revelará o nível de maturidade, de cura que você possui. Recebe essa palavra. Você pode ser ferido, machucado, esquecido, abandonado, mas eu profetizo: na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Tem profeta de Deus aqui?
É a primeira vez que eu peço. Olha para quem está perto de você e diga: o veneno dos outros. Não, fala, o veneno dos outros não vai mudar a essência do teu coração. Oh, glória a Deus. Isso aqui é para quem está em espírito. Quem nasceu para trair vai trair. Quem nasceu para ferir vai ferir. Quem nasceu para abandonar vai abandonar. Mas quem nasceu para ser rei, quem nasceu para governar, quem nasceu... Eita, cadê? Eu estou ouvindo um barulho de adoração aqui maravilhoso. Eu estou sentindo que nós estamos subindo alguns degraus na unção aqui. Aleluia. Mas olha o que Davi fez. Ele desce no ribeiro e pega 5. Não, tem muita gente para... Pega 5. Isso aqui é maravilhoso, pastor. Isso aqui é fantástico. Isso aqui se... Ele desce no ribeiro. Primeiro ele desce, porque quem desce diante de Deus não fica prostrado diante dos homens. Ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. Meu irmão, se você não pegar... Quando eu li isso aqui, minha cabeça explodiu. Então peraí. No lugar mais baixo, ribeiro, ele pega 5 pedras. Depois ele desce no vale para enfrentar o gigante. Então no lugar mais baixo, Davi era o homem mais forte. Isso aqui é fantástico. Só que passaram anos, ele vira rei. Aí tem um dia que na varanda do palácio, que também pode ser traduzido como o lugar mais alto de Israel, na varanda do palácio ele vê uma mulher, deseja e cai em adultério. Deixa eu ver se vocês entenderam. No lugar mais alto, Davi era o mais fraco, mas no lugar mais baixo, Davi era o mais forte. Eu vou até repetir para você entender. No vale, Davi era o homem mais forte, mas no palácio, Davi era o homem mais fraco. Por quê? Porque a sua posição não define quem você é. Eita, eu vou falar. Tem muita gente que está por cima, mas já está caído há muito tempo. Tem seguidor, mas não tem graça. Dá autógrafo, mas o céu não conhece. Todo mundo aplaude, mas o céu reprova. Só que tem outros que estão lá embaixo. Ninguém dá moral, ninguém segue no Instagram, ninguém quer ouvir, ninguém quer contratar, mas tem unção de Deus para matar urso, matar leão, derrubar gigante. Eu acho que você não entendeu. Eu vou te falar. Não se iluda com quem está em cima, mas também não menospreze quem está embaixo. Eu só vou falar se você não der uns 10 glória. Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Ele desce e pega as pedras e vem na funda aqui, ó. É agora. O gigante olha. Eu sou por acaso algum cão? Você leu ou não leu? O gigante olhou Davi. Davi falando: é hoje que você cai. O gigante: tá achando que você é quem? Eu sou por acaso algum cão para você vir a mim com um pedaço de pau na mão? Não era pedaço de pau, era o cajado de um pastor. E cajado é autoridade. Eita.
Aí olha o desafio. Vem, Golias, nós lemos. Vem, e eu vou pegar a tua carne, o teu corpo, vou dar às aves do céu, às bestas feras da terra. Você vai ser engolido vivo. Você promete que não vai se esquecer do que eu vou falar aqui agora? Promete ou não promete? Sabe o que Deus falou comigo? Antes do inimigo tentar destruir a sua vida, ele vai tentar destruir o seu psicológico. Sabe por quê? Porque a batalha da vida você vence na mente. Eu não sei se você sabe, mas quem perde na mente, perde na vida. Porque o tipo de alimento que a sua mente recebe determinará que tipo de pessoa você será. É por isso que o diabo quer inflamar a sua mente. Eita. É por isso que o diabo quer te deixar louca. É por isso que o diabo envia pessoas com dardos inflamáveis para tirar tua paz e adoecer os seus sentimentos. É por isso que tem pessoa que dorme cansado e acorda cansado. Por quê? Porque o corpo está descansando, mas a mente continua trabalhando. Só que eu vim liberar uma palavra para o ano de 2026 aqui. O ano de 2026, Deus vai te dar o capacete da salvação e ninguém vai acessar os seus sentimentos. O senhor está comigo, pastor? Você está comigo? Vocês são de Bíblia? Vocês são de Bíblia? Se for de Deus, vocês pegam no Espírito isso aqui. Davi não foi ungido no capítulo 16? E a guerra? Capítulo 17. Então peraí, Davi foi ungido antes para guerrear depois. Meu irmão, se você não... Minha irmã, você está comigo, minha irmã? Você está comigo? Então peraí, Davi foi ungido no 16 e enfrentou o gigante no 17, correto? Foi ungido, guerreou. Foi ungido, guerreou. Eu só vou perguntar uma vez. Ele foi ungido no 16. Eu te pergunto, a unção, o azeite, o óleo era derramado aonde? Não, eu vou perguntar de o azeite, a unção, o óleo, quando alguém era ungido, caía onde? Era nos pés que derramava? Era no pescoço que derramava? Era nas mãos que derramava? Era onde? Era na cabeça. Meu Deus. Eita, já tem os irmãos aqui entendendo. Já tem alguns irmãos ligados. Sabe qual foi o erro de Golias? Ele chegou atrasado. Era Deus dizendo: Davi, eu vou te ungir, a sua mente vai estar blindada e o gigante não vai te parar. Levante a mão para o céu, levante. Recebe azeite na tua cabeça, recebe unção na tua cabeça. E o ano de 2026 será o ano das mentes blindadas. Segura na mão de quem está perto, porque eu senti autoridade aqui agora. Segura na mão de quem está perto aí, segura. Olha para ele e diga assim, ó: a unção de hoje não é só para você pular. Fala, a unção de hoje não é só para você gritar. Fala, a unção de hoje é para te preparar para a guerra que está vindo aí. Receba unção na tua cabeça. O diabo não vai adoecer os seus sentimentos. A tua mente está blindada.
Aumenta o volume dessa adoração, aumenta. Faz aquele barulho que o diabo odeia ouvir. Oh, que amanácia, lá chora, macalamanácia. É só para quem tem a mente blindada. Vem, que eu vou pegar a tua carne, vou dar as aves do céu, a besta, as feras da terra, você vai ser engolido vivo. Era o diabo tentando intimidar. Porque o diabo, primeiro, antes de te atacar, ele vai te ameaçar. Mas olha quem tem a mente blindada. É agora. Olha a resposta de quem tem a mente blindada. Olha a resposta de quem teve a cabeça ungida. Você vem a mim com espada. Você vem a mim com escudo. Você vem a mim com lança. Mas eu vou a ti em nome. Meu Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O segredo da vitória na guerra não está no seu braço. O segredo da vitória nessa guerra não está no seu conhecimento. O segredo da vitória nessa guerra não está no network. O segredo da vitória está no Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Ei. Quem tem a presença vence guerras invencíveis. Mas quem não tem a presença perde guerras imperdíveis. É por isso que Deus manda te dizer: me dá a sua fraqueza, que eu vou revelar minha força. Oh, eita. Ei, posso falar uma coisa? Quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde muito. Quem perde família perde muito mais. Mas quem perde a presença, vocês recebem essa palavra? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei as guerras que você tem travado. Eu não sei as batalhas que você tem passado. Mas eu libero uma palavra: se Deus ainda está do seu lado, você não perdeu nada, Davi. Você pode fechar os olhos por alguns segundos. Chama essa presença. Será que você pode dar 30 segundos de adoração? Chama Ele. Isso, sobe o nível dessa adoração, sobe. Eu quero ouvir a igreja cantando comigo. Chama o Espírito Santo, chama. Meu Deus, olha que coisa linda. Aleluia. Chama Ele. Levante a mão e diga:
Minha amiga cantora, canta um pouco e eu volto a pregar já. Eu já volto a pregar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, enche-me de novo, me faz um vaso novo, Jesus. Eita! Manacanosia manchela que me dará sora, mãe. Fala essa língua que Deus te deu, fala. Eu já vou voltar a pregar, mas aumenta o nível dessa adoração. É a presença que te abraça nessa guerra. Eita, olha aqui. Eu estou vendo o Espírito Santo passeando aqui. Recebe autoridade. Fala isso pra mim não, viu? Você sente aí, aguenta aí. Vocês são muito pentecostais. Se comporta, vocês estão na igreja. Dá pra projetar versículo aqui? Davi estava com uma funda nas mãos, correto? Repita bem alto, bem claro. Funda. Não, pra você não esquecer, mais forte. Diga, funda. Tem gente que acha que a funda foi algum instrumento de improviso. Tipo assim, ó. Davi não sabia mexer na espada, e pelo fato de não saber mexer na espada, pegou um estilingue. Não. A funda era uma arma poderosa de guerra. E eu te falo uma coisa: se for para guardar alguma coisa nessa mensagem, guarda essa. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. A funda era uma arma poderosa de guerra, correto? Sabe qual era a tribo dentro de Israel que era especializada na arte da guerra com a funda nas mãos? A tribo de Saul. A tribo do rei era a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, era especialista na guerra com a funda nas mãos. Posso provar? Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Coloca para mim Juízes capítulo 20, versículo 16. Juízes 20, 16. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Entre todo este povo, qual é o povo? A tribo de Benjamim. Se você ler o versículo anterior, você vai saber. Mas para ganhar tempo, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Só aqui já era um jab na cara de Satanás, né? Mas tudo bem. Eu acabei de ler que na tribo de Benjamim tinha 700 homens canhotos que não erravam um fio de cabelo, correto? Tá bom. Coloca 1 Crônicas 12:2. 1 Crônicas 12:2.
Querido, se tu não pegar o que eu vou te falar, não der uma estrelinha, fazer alguma coisa, eu vou ficar chateado contigo. Olha isso aqui, ó. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em atirar pedras. Como é que atirava pedra? Com a funda. E em atirar flechas com arco. E eram dos irmãos de Saul. Peraí. Eles eram irmãos de quem? Fala de não, se vocês responder com carinho, vocês responderem até com raiva, né? Eu tô falando muito isso, né? Eles eram irmãos de quem? Então peraí, eu acabei de ler que na tribo de Benjamim tinha 700 homens escolhidos que não erravam fio de cabelo. E nesses 700 homens tinha outros que atiravam com a mão direita, com a mão esquerda e não erravam, e eram irmãos de Saul. Agora eu vou te perguntar, sabe por que Saul foi escolhido para reinar? Porque ele era um grande guerreiro. Se Saul era um grande guerreiro, a sua família atirava com a funda nas mãos e não erravam, e a sua tribo era especialista em matar inimigos com a funda, eu te pergunto, quem era o homem mais capacitado em Israel para derrubar o gigante com a funda nas mãos? Mas então por que foi Davi? Posso falar? Porque Deus não conta com os capacitados. Deus conta com os corajosos. Eita, eu vi umas mãos levantadas aqui, outras ali. Porque não adianta você ser capaz de ser frouxo. Não adianta você ser capaz de ser medroso. Não adianta você ter capacidade e ficar paralisado em pânico. Davi não tinha capacidade, mas ele tinha o capacitador. Eita! Posso falar um negócio aqui? Vocês não esqueçam isso que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eu estava lendo um livro de um homem chamado Myles Munroe, e ele disse algo interessante. Ele no livro: você sabe qual é o lugar mais rico da terra? Eu vou falar para você. O lugar mais rico da terra não é Dubai ou Arábia Saudita que tem petróleo. O lugar mais rico da terra não é os Estados Unidos que tem dólares. O lugar mais rico da terra não é a Rússia que tem o gás. E também não é a África que tem um diamante. Sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Por quê? Porque no cemitério estão enterrados doutores que nunca se formaram, escritores que nunca escreveram nenhum livro. No cemitério estão enterrados empresários que nunca empreenderam, pastores que nunca pastorearam, pregadores e cantores que nunca pregaram e nunca cantaram. Por quê? Porque não tiveram coragem e preferiram ir para o túmulo com os seus dons, talentos. Só que Deus me trouxe aqui para falar para você: ou você perde o medo, ou você vai perder a oportunidade. Não adianta chegar no fim do ano e reclamar com A, com B, com C, que a vida não muda, se você não teve coragem de colocar a cara a tapa. Se você não teve coragem de dizer: eu vou porque Deus mandou ir, eu vou porque eu creio na promessa. Meu Deus. Ei, o seu medo de mudar, o seu medo de arriscar é o que te mantém preso em uma vida que você não gosta. Ninguém quer ir? Eu vou. Ninguém tem coragem? Eu tenho. Pergunta para aqueles que venceram se eles não tiveram que ter coragem para arriscar. Enquanto todo mundo dizia: isso aí é louco, você tá louco, você tá maluco, você ficou doida.
E eu me aproximo do final aqui agora. Ele começa a girar funda e derruba o gigante com uma pedrada na testa. Pelo amor de Deus, é aqui, eu vou, já está perto. O gigante cai. Ele corta a cabeça do gigante com a espada dele. Do gigante, cena bizarra. Cabeça do gigante numa mão, a espada do gigante na outra. E a Bíblia diz que todo Israel ficou sabendo quem era Davi e glorificava o nome do Senhor pelo feito daquela noite. Aí todo mundo começou a amar Davi. Davi é o cara. Davi é Davi, é Davi, é Davi, é Davi. Até Saul amava Davi. Mas sabe quando é que azedou? Sabe quando azedou? Quando as mulheres resolveram fazer um corinho de fogo. A pergunta eu pergunto para as mulheres: vocês acham que foi intencional ou foi coisa do acaso? Olha o corinho de fogo, irmão. Escreve essa letra aqui, vamos cantar. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Quando Saul ouviu, endemoniou na hora, irmão. O homem endemoniou na hora e começou a pensar: Davi quer tomar meu trono. Aí eu fiquei pensando, sabe o que movia Saul? Durante anos, a partir daqui, ele tentou matar Davi. Sabe quantas tentativas? 21 tentativas de assassinato contra Davi. Isso tudo por uma palavra. Pergunta, qual? Inveja. Só que eu percebi que inveja não é doença. Inveja é desvio de caráter. Eu vou perguntar para vocês aqui: como que um rei, quem era o rei? Saul. Como que um rei inveja o próprio servo? Como que alguém que tem trono, palácio e coroa inveja um súdito? Aí eu descobri o que? Às vezes a felicidade atrai mais inveja do que o dinheiro. Você não entendeu? Tem gente que não inveja o que você tem. Tem gente que inveja o que você é. Porque a inveja é a arma dos incompetentes. Saul não conseguia fazer o que Davi fazia. E o invejoso pensa: se eu não consigo fazer o que eu quero, eu vou lutar para que o outro não faça o que está fazendo. Vou melhorar. Se eu não consigo criar o céu que eu quero, eu vou criar o inferno na vida dos outros. Se vocês não der pelo menos 1000 glórias, Saul tentou matar Davi 21 vezes. Só que no meio de uma perseguição implacável, Saul dizendo: eu vou te matar, Davi. No meio da perseguição, Davi escreve o Salmo de número 4: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Você pode receber essa palavra? Nenhuma seta de inveja ou de invejoso tirará uma noite de sono sua, porque aquele que te guarda não dorme. E eu encerro. Não vai dar lugar aqui, hein? Já está preparado aí, minha irmã? Ó, eu encerro aqui. Deixa eu ver se vocês lembram. Peraí. Saul era de qual tribo? Qual tribo? Você sabia que segundo... Eu encerro aqui, hein? Segundo Gênesis 49, quando Jacó ainda estava vivo e foi abençoar os seus filhos, que virariam as 12 tribos de Israel, ele lançava uma palavra e a sua palavra viraria um decreto. Ou seja, a palavra de Jacó seria uma profecia
ele coloca as mãos na cabeça de Benjamim e diz para Benjamim: Benjamim será como um lobo. E não é por acaso que depois que Benjamim morreu, a sua família se torna uma grande tribo. A bandeira de Benjamim tinha o lobo estampado, porque eles eram conhecidos como a tribo dos lobos. E eu não estou dizendo que todo mundo da tribo era um lobo, mas Saul agiu como um verdadeiro lobo, porque ele nunca enfrentou Davi, nunca chamou Davi para um duelo, mas sempre pelas sombras, pela espreita, como um verdadeiro lobo preparado para matar Davi. Se você não pegar, mesmo, esse meu Deus aí foi forte. Se você não der glória a Deus comigo aqui agora, mas sabe por que o lobo tentou matar Davi por 21 vezes e não conseguiu? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. Você pegou? A tribo de Davi também tinha um símbolo. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? Era o leão, mas não era qualquer leão. Apocalipse diz qual era o leão. Ele é a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diga: se os lobos te cercarem, o leão da tribo de Judá vai te defender. Meu Deus, aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Quem pode levantar aí? Quem pode?